Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Você já deve ter se deparado com a seguinte situação: uma pessoa andando com óculos escuro e à medida que ela vai para um ambiente mais iluminado, a luz escurece. E quando ela chega em um ambiente pouco iluminado, o que vai acontecer? Essa cor, a lente vai clarear. Será por que isso acontece? Na realidade, o vidro fotocromático, do qual essas lentes são feitas, que são lentes fotossensíveis, ali na sua constituição, a presença de sais de prata e outros elementos. Quando a radiação incide, a formação de prata metálica. E quando a pessoa vai para um ambiente de pouca iluminação, o que vai acontecer? O equilíbrio vai se deslocar. Tínhamos aqui a formação de prata metálica e depois a formação de sais de prata, por exemplo. Então, uma reação de equilíbrio. Mas vamos entender melhor o que é esse equilíbrio. Para isso, nós temos a representação da reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio para a formação de amônia. E essa é uma reação que libera calor, é uma reação exotérmica, ΔH negativo, menor que zero. O que foi observado? Que essa reação para a formação de amônia, ela se dava de forma rápida, mas chegava um momento que parecia que a produção de amônia, ela parava. Foi observado então que o que acontecia na real era uma decomposição de amônia em hidrogênio e nitrogênio. Era uma situação de equilíbrio. Então, a reação acontecia tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. E como que nós representamos uma situação, uma reação em equilíbrio? Utilizando a meia seta, ou o que alguns materiais didáticos trazem, que são os arpões. Neste caso, nós temos então uma reação, ela está balanceada, Temos 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio para a formação de 2 mols de amônia. Então, como que a gente poderia resolver esse problema? Se a gente tinha ali uma reação de formação de amônia, mas essa reação ela era decomposta entre esses reagentes hidrogênio e nitrogênio. O que poderia acontecer, por exemplo, se eu retirasse algum desses reagentes ou o próprio produto? Aí que entra a questão do princípio de Le Chatelier. Quando eu provoco uma perturbação no sistema, o equilíbrio vai se deslocar para algum sentido, vou falar aqui para o sentido da direita ou da esquerda, de modo que se restabeleça um novo equilíbrio. O que vai acontecer, por exemplo, se a gente aumentar a temperatura? Como que a gente vai deslocar esse equilíbrio? Será que ele se desloca para a direita ou para a esquerda? No caso da formação de amônia, é uma reação exotérmica. Então, basta a gente observar esse sinal aqui negativo. Um aumento de temperatura vai favorecer a reação no sentido endotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar no sentido contrário. Se essa reação, nesse sentido, é uma reação exotérmica, no sentido contrário, ela é uma reação endotérmica. Então, neste caso, com o aumento da temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. O que vai acontecer se diminuir a temperatura? Se eu diminuir a temperatura, vai deslocar no sentido da reação exotérmica. Então, neste caso, uma diminuição da temperatura vai favorecer o quê? A produção de amônia. Vamos analisar então com relação à concentração de reagentes e produtos. O que vai acontecer se a reação está lá processando, acontecendo, eu retirar amônia do processo? Foi percebido que retirando um produto ou reagente,
o equilíbrio vai se deslocar para o mesmo sentido, seja desse reagente ou desse produto. Vamos entender melhor o que é isso. Então, concentração de reagentes e produtos. Um aumento vai deslocar no sentido contrário e uma diminuição vai para o mesmo sentido. Então, se eu retirar, estou diminuindo a concentração desse produto. O equilíbrio tende a deslocar para o mesmo sentido de onde eu retirei. Nesse caso, vai o quê? Favorecer a formação de amônia. Então, no sistema industrial, eu posso adotar essa prática. A reação está processando, acontecendo, retiro a amônia, o equilíbrio se desloca nesse sentido, então vai favorecer a formação de mais amônia. Se eu aumentar essa concentração, então sempre um aumento vai deslocar no sentido inverso. Aumentei a concentração de amônia, vai deslocar para a esquerda. Se eu aumentar a concentração desses reagentes, vou deslocar no sentido de formação de amônia. Então, outro modo de aumentar a concentração desse produto. Analisando agora a pressão. No caso do aumento de pressão, pensando nesse sistema que está envolvendo, gases, um aumento da pressão vai deslocar para um menor volume, ou seja, menor número de mols. Então, vamos analisar aqui com relação ao número de mols, aos coeficientes estequiométricos. 1 mais 3, então eu tenho 4 mols do lado reagente e tenho 2 mols do lado do produto. Onde que eu tenho menor número de mols? Do lado do produto. Então, o aumento da pressão desloca no sentido de menor número de mol. Então, nesse sistema, se aumentar a pressão, vou favorecer a formação de amônia. Se diminuir a pressão, vai no sentido de maior volume. Então, para esse sistema, ao diminuir a pressão, vou deslocar no sentido contrário. Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal, a importância do equilíbrio e a definição desse equilíbrio de Le Chatelier. Aproveitem para tirar uma foto dessa lousa, de modo a complementar os seus estudos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!